Muito bem, jovens. Vamos tentar fazer a aula por aqui, porque o pessoal está reclamando muito de copiar do celular. Eu espero que todos vocês estejam bem em suas casinhas, como eu estou aqui também trancadinha, e que vocês estão fazendo as tarefas, tá? Muita gente não está fazendo, e eu vou ter que avaliar vocês, né? Então, quem não estiver fazendo já sabe, vai ficar sem nota. E é avaliação como o período do trimestre, tudo é igualzinho como se tivesse aula, tá? Então, dão um jeito, vão correr atrás e vão entregar o que já foi, para até o final do trimestre ter tudo. Então, assim, pessoal, eu vou fazer para vocês hoje o conteúdo da página 38, 39 e 40, que se chama racionalização de denominadores. Racionalizar é tornar racional. Denominadores é o número que fica embaixo de uma fração. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o elemento neutro de uma multiplicação é o número 1. Tudo que eu multiplicar por 1 continua igual. Só que esse 1 eu posso representar de formas diferentes. Por exemplo, 6 dividido por 6 é 1 igual. A dividido por A é 1 igual. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 também é 1. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este 1 meio, que é o nosso exemplo, que na raiz tem raiz quadrada de 2, que ela é um número, o resultado é um número irracional, ela não é exata. Se fosse 4, tranquilo, seria 2, mas raiz de 2, ela é irracional. Então, eu vou pegar esse 1 raiz quadrada de 2 e multiplicar por raiz quadrada de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1. Então, não vai mudar essa primeira fração. Multiplicando numerador por numerador, fica raiz quadrada de 2, e embaixo raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Lembrar que quando eu tenho o mesmo índice, eu multiplico os radicandos. Então, 2 vezes 2 é a mesma coisa do que 2 ao quadrado, eu corto esse expoente 2 com a raiz 2, me sobra só o radicando 2. Pronto, eu tenho a minha fração com o denominador racional. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Esse seria o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo é 2 sobre 3 raiz quadrada de 8. Novamente, 8 não é raiz exata, então ele é irracional. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1 de novo, representado por raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 8, que vai dar 1, mas aqui nos serve a raiz quadrada de 8. Então, fica 2 raiz quadrada de 8, aqui, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8, eu corto o expoente, que vai dar 8 ao quadrado, com a raiz, sobra o 8 e o 3 que está multiplicando. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 8 sobre 24. Simplificando esse 2 com 24, some 2, fica 12. Ainda eu posso fatorar o 8. 8 vai dar 2 ao cubo, que é a mesma coisa do que 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 vai para fora e permanece o 2 lá dentro sobre 12. Ainda simplifico 2 com o 12, que sobra a raiz quadrada de 2 sobre 6. Numa prova, vocês fazendo até aqui, ó, sem simplificar, eu já consideraria certo, tá? O outro exemplo, eu tenho uma soma no denominador. Quando eu tenho uma soma, a gente tem que lembrar dos produtos notáveis, que é a soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Lembram, pessoal? Então, assim, quando tem a soma e a diferença, essa diferença é chamada de conjugado dessa soma. Então, eu vou multiplicar 3 vezes raiz quadrada de 3 menos 1, que vai dar, eu vou usar a propriedade distributiva, vai dar 3 raiz quadrada de 3 menos 3.
E aqui, essa soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui, cortando novamente a raiz quadrada com o expoente, fica 3 menos 1, que vai dar 2. Bem tranquilo. Aqui, mas aqui tem irracional no numerador. Não tem problema. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu olho para o denominador. Se tem uma diferença, eu multiplico pela soma, para dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, a soma pela diferença. Então, aqui eu vou multiplicar a raiz quadrada de 6 no numerador pelo 4 e por raiz quadrada de 5. Quando eu tenho o mesmo índice aqui, as duas são raiz quadrada, eu multiplico os radicandos, então vai ficar 30. E 4 raiz quadrada de 6 vai ficar 4 raiz quadrada de 6. E no denominador é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado dá 16, aqui eu simplifico a raiz com o ao quadrado, vai ficar o 5. Lembrando que o sinal está fora do ao quadrado, né, pessoal? Então, ele permanece negativo. Vai dar isso aqui, 16 menos 5, fica 11, e nessa soma aqui não tem como mexer, porque não é multiplicação. Eu vou tentar ver mais um videozinho do YouTube, que eles são vídeos bem elaborados, para dar uma reforçada. E daí, depois de vocês verem isso, vocês vão fazer na página 40, a número 1, 2 e 3, tá, pessoal? Assim, até a próxima, fiquem bem queridinho em casa, e se vocês têm um coleguinha que não está fazendo, falam para ele começar, ou ela começar a fazer, né, pessoal? Senão, não dá certo, tá? Um abraço para todos, tchauzinho, vamos ver onde é que eu desligo.